Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar de globalização. Now comes a COVID pandemic. One of the things it's reminding the world is we are interconnected. We can't win this except through cooperation. A cooperação é algo que se dá nos dois sentidos, não, Ronaldo? Quando a China precisou, né, o mundo ajudou também. E eu acho que falta um pouco esse espírito de cooperação num momento como esse. Não pode ser que todas essas tensões e desconfiança, etc., impeçam que os países foquem no problema que realmente importa nesse momento, que é o combate à pandemia. Qual vai ser a relação entre os países depois da gente ter vivido todo o desafio da pandemia? O que muda no cenário internacional com a emergência da China enquanto potência? Será que a China vai passar os Estados Unidos em tecnologia e outras áreas? Será que o Brasil depende da China? Será que a China depende do Brasil para comprar alimentos, comida? Qual é o mundo que nos espera em termos de relações internacionais? We're definitely at the end of one age, the US-led age. We are entering a new age of globalization very chaotically because of so many deep, disruptive changes simultaneously underway. Of course, we were entering the digital age, but the epidemic threw us into the digital age. Everything about the workplace, about commerce, about governance has been changed dramatically. Second is the geopolitical change. For a long time, we talked about the US as the sole superpower. That was never very realistic, but it's obviously not the case now. The US can hardly put one foot in front of the next at the moment. And now the world is definitely multipolar. China, a major power, India, a major power, European Union, African Union, ASEAN, and so on. The environmental crisis, the COVID epidemic, when this event occurs, it spreads all over the world suddenly because we are so interconnected. And then I would add the sociological, unprecedented inequalities of wealth and income. Uma diferença da disputa atual é que ela é muito distinta da Guerra Fria. Se na Guerra Fria você tinha os Estados Unidos abertos para o mundo e do outro lado a União Soviética fechada para o mundo atrás da chamada cortina de ferro, a situação hoje mudou completamente. A gente está num momento em que os Estados Unidos estão se fechando para o mundo, estão se tornando um país que olha muito mais para dentro do que para fora, e enquanto isso a gente tem na China um país que é resultante do processo de globalização, um país que faz comércio com basicamente o mundo inteiro, que se transformou numa potência comercial de importação e exportação, e obviamente que isso é completamente diferente do que a realidade da Guerra Fria. I wonder if we need new global institutions, because I'm not sure the ones we have right now are prepared to deal with global problems. The institutions that we have, the UN and the family of institutions like the IMF, the World Bank, the World Health Organization, are all excellent ideas. They have all been too weak, partly because the major powers, and especially the United States, has not seen fit to have powerful global institutions because big powers say, don't bother us. And don't respect international law. And so the United States now under Trump, who is our worst president and absolutely against the international system, well, we have
the framework, but we don't have the spirit of it, if I could put it that way, because we don't have the major powers saying, my God, we better cooperate in order to succeed. And least of all, unfortunately, the United States, which is in a highly populist, nationalist mode, like Brazil right now in the leadership. Se tem uma pessoa que conhece o sistema internacional, essa pessoa é a Tatiana Prazeres. Ela morou por anos em Genebra, acompanhando e trabalhando na Organização Mundial do Comércio, e depois se mudou para a China, onde ela vinha morando até o início da pandemia. A OMC é importantíssima num momento como esse, no momento em que a gente vê uma volta ao nacionalismo econômico, que nós vemos uma pressão por mais protecionismo, nós vemos esforços dos países para renacionalizarem cadeias de produção, há um discurso um pouco perigoso de autossuficiência, né, de esforços em prol da autossuficiência. A verdade é que essa sensação de vulnerabilidade gerada pela pandemia faz com que haja uma demanda maior por Estado, mas na área econômico-comercial a tendência pode ser um pouco perigosa, né, dos países se fecharem. Então é um momento super delicado para o comércio internacional e a OMC é fundamental para conter um pouco desses impulsos, ajudar a dar mais transparência em relação às medidas dos Estados e evitar que haja uma deterioração ainda maior da situação internacional do ponto de vista do comércio. A Tatiana gosta sempre de lembrar que o papel que a Organização Mundial do Comércio teve para o Brasil foi muito positivo. O Brasil se beneficiou muito do sistema internacional de comércio. E nesse momento ela está analisando exatamente o surgimento da China enquanto potência global. Eu acho que o Brasil se beneficia de um sistema baseado em regras, né, que dê um pouco de segurança, previsibilidade ao comércio internacional. O Brasil precisa de mercados abertos para o agronegócio, para a exportação do agro brasileiro, que no fundo segura a balança comercial do país. E a OMC, de alguma maneira, evita que vale a lei do mais forte, vale a lei da selva. Qual é o cenário do comércio internacional sem uma organização que ajude a manter as regras do jogo? É um cenário que vale a lei do mais forte, em que as barreiras se proliferam sem nenhum critério, em que todo mundo fica pior, todo mundo fica numa situação pior. É claro que vários ajustes poderiam ser feitos à globalização, várias críticas à globalização, inclusive em termos de crescimento de desigualdade, mas a verdade é que ninguém pode ser autossuficiente, não há nenhum modelo, não há nenhuma experiência econômica na história que mostra que uma autossuficiência tenha gerado resultados interessantes do ponto de vista econômico ou social. Uma coisa que mudou nas relações internacionais é que a disputa global agora é em torno da tecnologia. Se a gente for pensar, hoje os países estão tentando conquistar não só territórios, presença, vamos dizer, em mares internacionais, mas estão tentando conquistar também o ciberespaço. Tem gente até que diz que o futuro da guerra não vai ser no ar, não vai ser na terra, não vai ser no espaço, mas vai ser no ciberespaço. Então, esse território novo que surgiu com a internet acabou se tornando o território central das disputas geopolíticas mundiais. Na minha opinião, a melhor revista de tecnologia do planeta é publicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e ela se chama justamente MIT Technology Review. E a gente conversou com o editor dessa revista, que é o Gideon Lichfield, que obviamente é uma das pessoas mais bem informadas do mundo inteiro sobre o que está acontecendo no plano da tecnologia e inclusive também das relações internacionais em torno dela. I think that we're seeing much more interest on the question of what kind of technology can be built that is actually useful. The Silicon Valley model, the venture capital model, has all been about funding the kinds of technologies that can scale very fast, can reach millions, hundreds of millions of people, that can return a fast profit. And what we're waking up to now is that kind of funding model doesn't produce the sorts of technological basis that lets you fight a pandemic. It doesn't give you the manufacturing base
to produce masks and gowns and testing equipment. It doesn't fund vaccine research. So there's I think a lot of soul searching in the technology community now about what kinds of things would we need in order for that to happen, for us to be better prepared in the future, for the industry to produce the kinds of things that a country needs for long-term sustainability, not just against the pandemic, but also against climate change and things like that. Some of the answer is in government funding and government incentives. I think this is raising a lot of questions about technological power, if you like. Which countries have got the know-how, the expertise, the natural resources, the talent to dominate in certain areas of technology, and how are they going to use that capacity as a tool of geopolitical power? Se a gente pensar, a internet sempre foi vista como uma rede global, né? Quando a gente fala o que é a internet, as pessoas respondem, é a rede global de computadores. Só que o mundo está passando por esse processo de fragmentação. E óbvio que a internet está seguindo também o mesmo caminho. Será que a gente já tem, na verdade, em vez de uma internet, várias internets diferentes? A internet do Ocidente, a internet do Oriente? E será que esse tensionamento, né, desse desacoplamento vai continuar cada vez mais? I mean, I think in the first place we were all naive to imagine that the free and open internet would stay free and open, because we somehow thought of the idea that cyberspace was this different domain with its own rules. You know what? Turns out we're human beings. Human structures that we have in our physical world carry across into the digital world as well. Power, money, influence, all of those things, fundamental human traits, we bring them with us wherever we go. Well, okay, now I'm going to talk about my belief, which is I think that we really need to reinvent our systems of democracy and decision-making and to make them more participatory. And I don't know what that looks like. I feel as if the golden age of the democracies, the liberal democracies that we've had for the last couple of 100 years, which were created in a particular historical time to solve particular historical problems, I'm not sure those models work very well anymore. They seem to be getting co-opted. They seem to be breaking down. They're very vulnerable to misinformation. They're vulnerable to power, to corruption, to nationalism. From the perspective of Brazil, we've been plagued for quite a few years with disinformation campaigns and all sorts of massive manipulation and very sophisticated strategies on how to form public opinion. Do you think there is a way out? Yeah, I think laws move very slowly compared to technology, and that's the perpetual problem of the last couple of decades. So what does that leave us? That leaves us, I think, an arms race between the anons, the QAnons, and also the repressive governments that are using technology to disrupt democracy or to surveil people or carry out censorship or whatever on one hand, and then on the other hand between the people who are still fighting for democracy, for openness, who also have their own technological tools and their own organizing tools. I think maybe the one way to look at this positively is the public awareness of these problems is way higher now than it was even just 2 or 3 years ago. Yeah, I don't know where it leads. I mean, all I'm saying is it's this fight is a long way from over. It's just getting going. Uma das disputas importantes do mundo hoje é com relação à inteligência artificial. Todo país, na minha opinião, deveria ter um plano nacional de desenvolvimento de inteligência artificial. O Brasil, infelizmente, não tem nenhum, mas a China tem, os Estados Unidos tem, o Canadá tem e vários outros países do mundo. Não dá para a gente ficar para trás. Inteligência artificial virou medida urgente para a promoção do desenvolvimento de um país. So AI has become also a sort of a central topic for geopolitics as well. The immediate effect of that is it's possible to generate stuff that fools people, that takes them in. The next effect is people become aware that there is a lot of falsified stuff, and then they don't believe anything they see online. That's a very dangerous situation to be in, but we have to kind of get through that stage. The next stage after that maybe is that the problem of how to verify things or how to know that something is true becomes serious enough
that we start looking for a serious solution to it. At the moment, we're not at that stage. Would you expect that technology had become such a centerpiece of geopolitics as it has become? The whole thing regarding TikTok and Tencent, ByteDance, or even Huawei? Well, the answer is in the names of the companies that you just mentioned, right? They're all Chinese companies. Maybe 5 years ago, certainly 10 years ago, people like you and me weren't really still aware of just how much China was going to grow as a tech power. And this was partly because there was this perception in the West that the Chinese are not capable of innovating. All they do is copy. And that was true for a while. But through copying and through manufacturing stuff for other countries, they've gradually built up a much better innovation system and just technical capacity and academic capacity. You know, there are many, many ways in which China is moving towards, I would say, dominance in certain areas of technology, and it's doing it in a very deliberate way as well, very long-term, very focused in a way that other countries are not. I think the rise of China is a reason why we're having this conversation about technology as a geopolitical tool. Combine that with the fact that in the US now it's getting harder and harder to come to the US as a foreign worker. The visa situation is getting more strict. Coronavirus, of course, has made that even worse. And so all of these combine to show other countries that they have an opportunity to attract the kind of tech talent the US didn't, that the US had a monopoly on before. A ideia de globalização vinha a todo vapor. Havia a impressão de que a possibilidade de viajar internacionalmente só ia crescer, seja para turismo, seja para negócios e assim por diante. No entanto, veio a pandemia e freou tudo isso. E óbvio que isso tem um impacto, por exemplo, de criar uma nova relação que a gente tem com o nosso contexto local, né? Poder trabalhar, às vezes até de forma internacional, mas baseado fisicamente em um único lugar ou em uma única região. Qual que será o futuro da imigração, a possibilidade de você mudar de país, de viajar, fazer turismo? Tudo isso está em plena transformação. Nos últimos anos, vem surgindo uma nova geração de brasileiros e brasileiras que estão se mudando para a China do ponto de vista acadêmico, né, para estudar o país, para viver a sua vida imerso nessa potência que começa a emergir. Esse é o caso do Rodrigo Zeidan, que é professor da Universidade de Nova York, em Xangai, e tem uma visão de primeira mão do que está acontecendo no país asiático. Eu brinco dizendo que Xangai é uma cidade do século 22, né? Que você chega em Xangai, você vê o panorama do lado antigo da cidade e parece que você está num filme de ficção científica. Desenvolvimento econômico a gente gosta de tentar reduzir tudo a uma ou duas variáveis que explicam tudo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas a China é uma história de reforma econômica com uma população muito bem educada e hipercompetitiva. Um dos problemas da sociedade brasileira é que as pessoas não investem em educação em si mesmo, né? E a razão para isso é simples. Se você está preso na armadilha de pobreza, você não consegue vislumbrar um investimento em algo que demora 20 anos para dar resultado. Mas então é uma história de reforma econômica com investimento em educação das próprias famílias. Agora a gente está vendo no cenário geopolítico, né, um embate dessa China que emergiu com a potência estabelecida nesse século, no século passado, que são os Estados Unidos. Esse embate é horroroso, né? Dá uma ideia de que geopolítica é um jogo de soma zero, dá uma ideia de que para um país ganhar o outro tem que perder. Isso não é verdade. A globalização que traz crescimento e desenvolvimento é um jogo que não é de soma zero, todo mundo pode ganhar. E o outro ponto é o que vai acontecer no futuro. Do ponto de vista chinês, houve muita reação aos movimentos americanos. A guerra comercial, afinal de contas, começa com Donald Trump, se não me engano, em abril de 2018. A China consegue separar governo e Estado, consegue separar o que é medidas do governo Trump do que são medidas do Estado norte-americano. E aí esse é um problema, porque as pessoas não estão tendo noção de que se o Trump perder,
os Estados Unidos não vão automaticamente retornar uma política de boa vizinhança com a China, pelo simples fato de que a sociedade americana gosta de ter um inimigo para poder criar espantalho. Muita gente fala que a China vai se transformar na maior potência tecnológica do mundo. Primeira coisa é que neste momento ainda não é. Por exemplo, a China tem muitos avanços na área de inteligência artificial, mas ainda não passou os Estados Unidos e, aliás, ainda está uma boa distância atrás. De qualquer forma, é um país que está crescendo em tecnologia e que, se continuar nessa mesma trajetória, pode sim ter a chance de, pelo menos em algumas áreas, liderar a corrida tecnológica. No fundo, nos próximos 20 anos, o centro do mundo ainda é os Estados Unidos, em grande parte pelo fato de que a maior produtividade do mundo ainda vem dos Estados Unidos. Ciência e tecnologia, a gente está usando sistemas operacionais de empresas que foram criadas nos Estados Unidos, e no fundo os Estados Unidos ainda roubam os melhores cérebros do mundo. Você não tem o mercado brasileiro atraindo os melhores cérebros chineses ou americanos. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto os Estados Unidos forem o centro de pesquisa e desenvolvimento do mundo, eu acho que os Estados Unidos continuam sendo a potência mais importante. Eu acho que o relacionamento China e Estados Unidos é o mais importante para a definição dos contornos geopolíticos do século XXI. É uma dinâmica que veio para ficar, né? É uma dinâmica que vai ser marcada por um componente de confrontação. Há espaço para cooperação, o que nós estamos vendo com a pandemia, o acirramento dos ânimos. Isso não é algo que é só desta administração, né? Cada vez mais nos Estados Unidos o sentimento anti-China é algo que é bipartidário. Então é um momento muito delicado, acho que talvez é o pior momento do relacionamento bilateral China e Estados Unidos nos últimos 40 anos. Como é que o Brasil fica nessa disputa? A gente tem que tomar lados, tem que ter cautela? Olha, Ronaldo, essa pergunta é super importante e realmente é um momento muito delicado para o Brasil, né? Porque eu acho que a gente vai entrar numa fase em que haverá pressão para que os países tomem posição, né? Na verdade, não é necessário, não deveria ser. Ou seja, seria importante que países como o Brasil, que potências médias, de maneira geral, pudessem resistir à pressão para que tomem partido a priori, né? Tomem partido de antemão, tomem posição a despeito do assunto em questão. Eu acho que seria importante que, diante de cada assunto, com muito pragmatismo, com muita naturalidade, os países pudessem definir, digamos, onde está seu interesse, né? Que fosse uma questão, digamos, por temas, por assuntos, e não alianças pré-definidas em função de algum tipo de posicionamento ideológico. O Brasil tem que fazer uma política de boa vizinhança. Não faz nenhum sentido o Brasil se indispor, seja com os Estados Unidos, seja com a China. No fundo, esse lado pacifista do Brasil sempre favoreceu. De outra forma, o Brasil tem milhões de coisas para fazer para sair da armadilha da renda média. A primeira coisa é ter um governo competente e criar políticas que aproveitem investimento, que aproveitem comércio internacional, que aproveitem o que tem de bom da globalização mundial. A gente não é muito bom em fazer isso. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo para comércio. É um país aberto a investimento, mas fechado a comércio. Existe dependência da China do Brasil ou do Brasil da China? Como é que funciona isso? Eu vi isso acontecendo no governo de gente dizendo mas a China precisa da soja brasileira para sobreviver. Isso é mentira. Os países são interdependentes, tá? A China não é dependente do Brasil. Isso é um grande erro. E achar que a gente tem algum poder de alavancagem. Não. Eu tenho aqui um poder de negociação porque eu lhe exporto soja. Isso é um raciocínio que qualquer professor do primeiro grau conseguiria desmantelar em 5 minutos. E o contrário, o Brasil é dependente da China, Rodrigo? No sentido estrito, também não. Obviamente, a gente ganha comprando produtos da China, inclusive máquinas, equipamentos. Mas dependente na China do tipo, se a China se fechar para o Brasil entra em colapso, também não. Nesse mundo que vai ficando cada vez mais bipolar, o Brasil precisa ter muita sabedoria. Na minha visão, não é hora de se alinhar automaticamente com nenhum dos lados
da disputa. Aliás, historicamente, o Brasil, sempre que teve um mundo bipolar, conseguiu oportunidades de desenvolvimento justamente promovendo cooperação internacional e aproveitando oportunidades para desenvolver infraestrutura, educação, transferência de tecnologia e assim por diante. Então é hora da gente pensar no papel do nosso país, no lugar onde a gente ocupa do mundo e com muita cautela navegar nesses mares bastante agitados que vão nos esperar nos próximos anos no território internacional. It feels to me that the number of what we can call global problems is actually increasing. How can we promote cooperation, if that's the right term, in order to deal with these? Technology, of course, drives fundamental change and drives the process of interconnection. So that brings the world closer together in terms of communication and transport. But you need governance then. You need a way to make sure that this works effectively, that it's not exploitation, that it's not abuse, that it's not militarization. One answer is, well, we don't want globalization. We're just going back behind our borders. That's both unrealistic and gives up all the potential benefits of an interconnected world. Another way is the way of the powerful that says, sure, we want globalization as long as we run the show, which is a lot of the US neoconservative idea. The way that I prefer is to have some rules that limit the powerful, empower the less powerful, and create a fair environment. That's the idea, after all, of the United Nations, and I believe in it. But we need politics to win that. Now comes a COVID pandemic. I think one of the things it's reminding the world is we are interconnected. We can't win this except through cooperation. The world will be so much safer and so much better with cooperation than the root of these anti-globalization forces.